Aula de hoje, então, o assunto execução penal. E aí, pessoal, para falar de execução penal, necessariamente, a gente tem que falar da LEP, né? Da Lei de Execução Penal, Lei de número 7210 de 1984. Então, nosso assunto, basicamente, pessoal, é estudar, é analisar, é trazer alguns conceitos da própria Lei de Execução Penal. Tá? Então, a primeira ideia que eu trago para vocês é isso. Pessoal, antes de mais nada, lembrar ou tentar imaginar quando inicia essa execução de pena e o que se executa. A primeira ideia que eu queria tratar para vocês é fazer um contexto de execução penal. Quando se inicia a execução penal. A execução, pessoal, ela tem seu início quando a sentença penal condenatória transitou em julgado. Tá? Então, só existe execução a partir do momento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tá? Também a gente vai executar, através da LEP, as internações, pessoal. E aí a gente interna pessoas que não tenham a plena capacidade mental. Então, só lembrar que os internados, pessoal, eles podem e vão sofrer a proteção, eu vou falar assim, da LEP, tá? E aí lembrar que os internados, a internação em manicômio judicial, em hospital psiquiátrico, ele vem através de uma sentença absolutória imprópria. Tá? Então lembrem disso. E como regra a gente vai executar pena. E pena, quando a gente fala pena, é as penas que advêm de uma sentença penal condenatória. Tá? Só que a gente pode também ter pessoas internadas. Então, a primeira ideia é isso. A execução penal se inicia apenas e tão somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui eu não vou dialogar e falar muito a respeito de quando que se dará o trânsito em julgado, né? Lembrar que pela última decisão do STF, pessoal, o trânsito em julgado se dá com o último julgamento do último recurso no Tribunal Superior ou no Supremo Tribunal Federal, quando ainda pendente de julgamento. Então, a decisão do STF restabeleceu a ideia de que não existe início de cumprimento definitivo de pena com a condenação em segunda instância. Tá? Isso depende de um processo legislativo e da alteração da Constituição Federal. Tá? A sentença penal será executada a partir do trânsito em julgado, leia-se, através do Supremo, trânsito em julgado, com o último julgamento do último recurso no último tribunal. Tá? E, pessoal, o que se executa? Se executa uma pena. Dentro dessa ideia, o que a gente pode executar, pessoal? A gente pode executar penas privativas de liberdade. Dentre as penas privativas de liberdade, eu tenho reclusão, eu tenho detenção, eu tenho prisão simples nas contravenções penais. Então, eu executo penas privativas de liberdade, reclusão, detenção e prisão simples. Além, pessoal, das penas privativas de liberdade, eu também executo penas restritivas de direitos. São aquelas penas que substituem uma pena privativa de liberdade e são aplicadas em alguns casos especiais específicos. Lembrando, artigo 44 do Código Penal, pessoal, as penas restritivas de direitos serão aplicadas substituindo penas privativas de liberdade quando a sentença penal condenatória for inferior a 4 anos, quando o crime praticado não for praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, quando o acusado, o sentenciado, não for reincidente em crime doloso e também quando as circunstâncias judiciais do artigo 59 lhe forem favoráveis. Exemplo, galera, prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, limitação de finais de semana, são exemplos de penas restritivas de direitos. Tá? E também, pessoal, nós executamos na execução penal as penas de multa.
também aí é de competência a execução de penas de multa, penas pecuniárias. E aí a pena de multa ela vai ser executada nos mesmos moldes de qualquer execução de valor. Nós intimamos o acusado, o réu sentenciado para pagar. Caso ele não pague, a gente tenta aí praticar atos expropriatórios de bens, penhora, bacém, localização de bens, colocação desses bens aí na indisposição, vai à asta pública, vende e o valor é revertido para o Estado, tá? Então, dentro dessa ideia, eu quero que vocês criem esse contexto de execução penal. A execução penal só se inicia com o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e a gente executa penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e pena de multa. Ok? Primeiro aqui, galera, também nesse quadro eu quero trazer para vocês um conceito. Conceito de execução penal. Conceito, pessoal. A gente pode conceituar a execução penal, pessoal, como uma fase do processo penal em que se faz valer o comando contido na sentença penal condenatória impondo-se efetivamente o cumprimento da pena. A pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa pecuniária. Tá? Então, um conceito aí, pessoal, do que é essa execução penal. É uma fase no processo em que a gente vai fazer valer, vai obrigar a pessoa a cumprir o que estabeleceu, o que determinou a sentença penal condenatória. Tá, pessoal? Lembrar também, galera, que a execução penal, ela é autônoma, né? E ela é autônoma por quê? Porque tem uma lei que vai regular ela. Tem uma lei que vai estabelecer o que a gente vai ter que observar e cumprir, que é a Lei 7210 de 84. Então, tem autonomia, ela tem um regulamento próprio, tá? E tem que ser observado. Se a gente for verificar, pessoal, o artigo 1º ele traz, né? Da LEP, traz para nós ali, eu vou colar ele para vocês, esse objetivo da Lei de Execução Penal, ó. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, sentença penal condenatória, e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, o artigo 1º da LEP, ele nos traz, dentro dessa ideia, qual é o objetivo, pessoal? O que a gente vai aí trazer ou tratar na execução penal? Tá? Vou apagar esse quadrinho, pessoal. Vou apagar esse quadrinho. Nosso assunto é falar de execução penal. Dentro desse assunto, eu só queria trazer para vocês algumas ideias de nomenclatura que eu acho interessante, tá? Quando a pessoa no inquérito policial ela é apontada pelo delegado de polícia como suposto praticante do fato delituoso, ele é indiciado, tá? Então, no inquérito policial, galera, tu é indiciado.
Antes de indiciado, tu é o quê? Um acusado, se a gente for observar. Antes mesmo de ser indiciado, tu é acusado. Tá? Depois, pessoal, quando inicia a fase processual, quando o Ministério Público denuncia, eu gosto de usar a expressão denunciado. Ainda existe aí a presunção de inocência, né? Mas também, pessoal, nesse momento, tu pode chamar a pessoa ou o acusado de réu, tá? E eu acho interessante, galera, na fase de execução penal, aí sim trabalhar como réu, porque o nome dele já integra aí o rol dos culpados, tá? Mas na execução penal, pessoal, chama a atenção o seguinte, tu também vai ter que olhar, isso é interessante para ter a nomenclatura correta, qual o tipo de pena que ele está cumprindo. Porque se for uma pena de reclusão, ele é recluso. Se for uma pena de detenção, ele é detento. Se for uma pena de prisão, ele é preso. E aí, como regra, a gente tem os presos preventivos, prisão preventiva. Essa nomenclatura é interessante tu estabelecer, tá? Quem está cumprindo pena de reclusão, recluso, detenção, detento. O preso, como regra, é a pessoa que está cumprindo pena de prisão. Inclusive, pessoal, uma nomenclatura dentro de estabelecimentos prisionais ou carcerários. Por quê? Presídio é lugar de presos provisórios. Penitenciária, presos definitivos, reclusos ou detentos. Tá? Então, tentem estabelecer essas informações, pessoal. Tentem estabelecer essa nomenclatura. Na prática, esquece. A gente tem no presídio aqui, por exemplo, local do Vale do Itajaí, a gente tem reclusos dentro do presídio, a gente tem detentos no presídio, misturam todos eles e paciência, tá? Mas, como regra, deveria ser assim. Penitenciária seria aí para os presos definitivos, enquanto o presídio são para os presos provisórios, tá? E também, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, nesse contexto inicial, qual o objetivo da pena. Por que eu aplico uma pena a alguém, pessoal? O direito é o direito das penas, direito penal. É o direito em que o Estado vai impor uma pena a alguém. Essa pena, galera, ela tem o objetivo de prevenção, ou seja, eu quero prevenir, e aí a prevenção ela é tratada como prevenção geral e prevenção especial. Então, eu posso estabelecer aqui prevenção geral, prevenção especial. O objetivo de prevenção é o seguinte, pessoal, geral, para a sociedade. Eu mostro para a sociedade que todos aqueles que praticarem aquela conduta criminosa terão o mesmo fim. Sobre eles cairá o mesmo, ou será aplicado o mesmo resultado. Quando eu encelo alguém, eu estou mostrando para a sociedade, olha, o Estado funciona. A mão do Estado ela é pesada. E se tu praticar o mesmo crime, tu vai ter sobre você as mesmas penas. Quando eu condeno um traficante, eu estou mostrando para a sociedade em geral que quem optar pela traficância de drogas vai ter uma pena idêntica ou semelhante. Então, não faça. Seria a ideia do boi de piranha, né? Eu pego alguém, sanciono e aplico uma pena e mostro para os outros, olha,
fica na tua, respeita as leis, porque se tu desrespeitar, tu vai ter o mesmo fim. Isso é prevenção. A pessoa tem medo, galera, como regra, de praticar crime, nessa ideia de prevenção geral, porque ela tem medo de, sobre ela, ser aplicada a mesma pena que ela viu ou observou ser aplicada em outra pessoa condenada. A prevenção especial, pessoal, é analisada sob o ponto de vista do criminoso, da pessoa que praticou o crime. Porque enquanto ele está segregado, enquanto ele está encelado, enquanto ele está privado da sua liberdade no complexo penitenciário, eu tenho certeza de que ele não está aqui na sociedade praticando mais crimes. Então, enquanto a prevenção geral é olhada aos olhos na ótica da sociedade, do coletivo, a prevenção especial é na ótica do condenado, individual. Enquanto essa pessoa está com uma pena de 30 anos em regime inicial fechado, eu sei que ela não está aqui fora delinquindo, ela não está aqui fora praticando crimes. Tá? Esse é o primeiro objetivo da pena, prevenção, prevenir. Tá? O segundo objetivo da pena, pessoal, é retribuição, aflição. Essa ideia de aflição, pessoal, significa o quê? Tu praticou um mal, tu destruiu, tu colocou em ameaça um bem jurídico tutelado. Ora, qual vai ser a minha retribuição? É o teu sofrimento. Qual vai ser a minha retribuição? É te privar da liberdade por algum tempo para que você, o seu corpo, sofra. Essa é a ideia de retribuição. Como a gente não tem, pessoal, penas de aflição corporal, a gente não corta o braço, a gente não mutila a pessoa, a gente já evoluiu, né? O seu corpo vai carregar a marca para sempre do crime que você fez, isso a gente evoluiu, a gente vai afligir a pessoa, vai retribuir a ela o mal que ela praticou através da privação da liberdade. Tá? Então, a pena também tem esse objetivo. Tu fez um mal, tu vai receber um mal também de acordo. Como? Eu vou te retribuir cerceando a tua liberdade, diminuindo a tua possibilidade de ir e vir. E o terceiro objetivo da pena, pessoal, ele é baseado na ideia de ressocialização. Tá? Então, o terceiro objetivo da pena é a ressocialização. Ressocializar. E aqui, pessoal, o Estado ele tem que colocar à disposição do preso alguns elementos, algumas situações que faça essa pessoa melhorar, progredir, evoluir, socializar, ressocializar. Como regra, essa ressocialização ela vem através do trabalho e do estudo, tá? Mas pode também vir a partir da religião, a partir da arte, a partir da socialização do preso. Então, a gente pode desenvolver, pessoal, várias situações que esse preso vai ser convidado a participar para quê? Para que durante esse período de encelamento, durante esse período de pena, ele também procure buscar uma melhora do seu ser e que a partir dele possa ser reintegrado à sociedade melhor, tá? Em especial, mais uma vez, a ressocialização no nosso estado, no Brasil, se dá através das dinâmicas de trabalho, de um ofício e também de estudo, tá, pessoal? Então, essas são as ideias que objetivam a pena: prevenção, retribuição e ressocialização. E também aqui uma nomenclatura, pessoal, que vocês podem utilizar para se referir aí aos presos, tá? Vamos evoluir, pessoal. Vamos evoluir. Pessoal, é interessante a gente tratar e estabelecer quais as garantias, o que vai ter esse preso dentro dessas possibilidades de ter ou não direitos, né? Quais são os direitos do preso dentro do encarceramento?
Antes disso, galera, antes de falar de direitos do preso, eu quero que a gente, vamos pensar o seguinte, ó, o nosso sistema de execução de pena, ele é progressivo. Tá? O nosso sistema ele é progressivo. Significa o quê, pessoal? Eu tenho três possibilidades de regime. Eu tenho o regime fechado, eu tenho o regime semiaberto e eu tenho o regime aberto. Eu tenho três tipos de regime inicial de cumprimento de pena: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. O nosso sistema é progressivo por quê, galera? De acordo com bom comportamento carcerário e de acordo com o tempo de cumprimento de pena, o preso vai progredir de um regime mais severo para um menos severo, tá? Então, esse sistema, galera, sistema de Valles, sistema aí de Montesinos e Molina, ele entendeu que o preso, ele não vai apenas simplesmente ficar lá jogado e ter lá sobre ele apenas tão somente a aflição da privação da liberdade. Ele vai progredir. Ele vai progredir dentro da ideia ou da intenção de retomar ou ser ele aí, pessoal, reintegrado à sociedade de forma paulatina, de forma gradual, tá? E a partir daí tu vai ter essa progressão de regime, tá, pessoal? Preso tem direito, agora sim, vamos falar aqui, direitos do preso. Pessoal, claro que o preso tem direito. Por quê? Porque em nenhum momento, mesmo depois de encelado, ele deixa de ser ser humano. Então, a pessoa presa, galera, sobre ela ainda se mantém a condição de ser um ser humano. E aí eu tenho talvez um dos princípios mais interessantes, porque ele serve para justificar qualquer coisa, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. O preso, quando ele foi ou é preso, ele não deixa de ser pessoa humana. Ele não deixa de perder a sua dignidade. Nessa condição, ele tem sobre ele a possibilidade de invocar ou de ter essa possibilidade de dignidade. Então, lembrar, pessoal, que a gente encela pessoas, tá? Alguns direitos, pessoal, eles são suspensos com o encelamento. Alguns direitos do preso a gente não mantém ele integralmente porque eles são suspensos por incompatibilidade na sua execução. Por exemplo, direitos políticos, galera. Um preso definitivo vai ter suspensos seus direitos políticos, por quê? Porque ele não pode votar e nem ser votado. Imagina um preso concorrendo a uma cadeira no parlamento e é eleito, um preso definitivo. Seria ilógico, inconsequente para o sistema isso, ter que retirar ele do sistema com escolta toda vez que tivesse uma sessão parlamentar. O poder familiar, galera, o pátrio poder, a gente suspende esse poder familiar quando do encelamento, em especial quando o preso cometeu um crime contra o seu filho. É ilógico a gente manter esse direito dele, de ter o poder familiar. Tá? Então, alguns direitos, pessoal, a gente consegue suspender, outros ele jamais vai recuperar. Um pai que estupra a filha jamais vai ter sobre ela restabelecido o poder familiar. Agora, os direitos políticos, não. Os direitos políticos a gente restabelece, então logo ele cumpra a pena. Tá, pessoal? O artigo 11 da LEP vai trazer a possibilidade do preso ter aí assistência, ó, material, assistência à saúde, assistência jurídica, assistência educacional, assistência religiosa.
assistência social. Então, preso tem direito? Claro que tem direito. Tem direito pra caramba. Tem que ser respeitado esses direitos do preso? Claro que tem que ter respeito. Ele, em momento algum, perde a condição de ser humano, em momento algum, ele perde a condição de ser uma pessoa, e na condição de pessoa, ele tem direitos. E esses direitos devem ser respeitados. Tá, pessoal? Classificação, galera, isso é interessante. O preso, quando ele entra no sistema, o preso, quando ele é inserido no sistema, pessoal, ele é sujeito a um exame de classificação. Então, galera, esse exame de classificação, os condenados serão classificados segundo seus antecedentes, segundo a personalidade, para orientar a individualização da pena. Galera, aqui a gente tem um princípio maior, o princípio da individualização da pena. Isso é um princípio constitucional. Tem 3 momentos que a gente individualiza a pena, pessoal. Tem 3 momentos no nosso ordenamento jurídico. Um primeiro momento de individualização da pena é na criação legislativa. Quando o legislador cria um crime, tipifica um crime, ele vai estipular lá a pena mínima e a pena máxima. E o juiz, na dosimetria de pena, também vai ter a possibilidade de individualizar. Então, o primeiro momento é a criação da legislação penal, tipificação do crime, em que o legislador vai criar uma pena mínima e uma pena máxima. Esse é o primeiro respeito à individualização da pena, tornar individual aquela possibilidade de analisar, de acordo com as nuances do crime e do criminoso, a pena. Num segundo momento, galera, dosimetria de pena. O cálculo da pena, pessoal, ele também é o segundo momento em que nós iremos individualizar, dosar a pena. Talvez é um momento maior, né? A pena será dosada, será verificada de acordo com o acusado. Elementos individuais só dele devem ser observados nesse momento. E o terceiro momento que para nós tem importância, pessoal, é no momento da execução da pena. No momento da execução da pena, quando essa pessoa é cumprido o mandado de prisão, pessoal, ela é levada até o estabelecimento carcerário, ela vai ficar num sistema de triagem. São celas separadas das galerias em que esse preso vai ser analisado. Como regra, pessoal, a gente faz isso através do exame criminológico. Exame criminológico. Pessoal, todo mundo que entra no sistema, no regime fechado, é obrigação o Estado produzir e fazer o exame criminológico, tá? Então, todo mundo que entra, galera, no sistema, no regime fechado, exame criminológico é obrigatório. Tá, pessoal? Então, a primeira ideia, no regime fechado, exame criminológico é obrigatório. Todo mundo que entra lá no regime fechado
Quem é que vai ser encelado inicialmente em regime fechado? Lembram disso? Regime fechado cabe para quem? Para o condenado a pena de reclusão, cuja pena seja maior do que 8 anos. Ou, se for menor do que 8 anos, que ele seja reincidente ou que as circunstâncias judiciais lhe sejam desfavoráveis. Então, como regra inicial em regime fechado, é só para o crime punido com reclusão. E, teoricamente, de acordo com o artigo 33 do Código Penal, cuja pena seja superior a 8 anos. Regime inicial fechado. Tá? Se a pessoa está no regime inicial ou inicia a pena cumprindo no regime inicial fechado, ele tem que ser sujeito, passar por um exame criminológico. Tá, pessoal? Esse exame criminológico, ele é realizado por uma comissão técnica, uma comissão multidisciplinar. Essa comissão técnica, essa comissão multidisciplinar, pessoal, ela vai ser composta pelo diretor penitenciário, por assistente social, por algum psicólogo, por algum psiquiatra, por algum agente penitenciário. E essas pessoas, algum médico, algum enfermeiro, e essas pessoas vão se debruçar sobre esse preso, fazendo perguntas a ele, verificando situações, e vão estabelecer nesse exame criminológico alguns padrões da pessoa, do crime, do histórico criminal. Por exemplo, galera, se a pessoa ela é e praticou um crime brutal, um crime muito violento, no exame criminológico vai tratar de um perfil criminológico a respeito de ser ou não ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa perigosa. E isso vai estar estabelecido lá. Ser uma pessoa dissimulada, falsa, vai estar lá. Ter ou não ter outras passagens policiais, outras condenações, vai estar lá. Ser ou não ser faccionado, essa informação também vai estar lá. Ter ou não ter algum problema com algum interno daquele estabelecimento criminal, prisional, também vai ter essa informação lá. Ser ou não ser ele dependente químico, ter ou não ter necessidade de um tratamento, ser ou não ser portador de algum tipo de doença infecto-contagiosa. Tudo isso a gente vai analisar para quê? Para que a gente tenha, pessoal, a identificação de quem é essa pessoa. E a partir daí, identificando quem é essa pessoa, a gente vai identificar as necessidades e a gente vai identificar como a gente vai aplicar essa pena, encelando ele no local adequado. Todo mundo sabe, pessoal, que existem presos que a gente chama presos do seguro. São presos que não podem ir para o convívio. Convívio é que a pessoa não tem nenhum problema com ninguém e pode ali, pessoal, ser encelada em qualquer galeria, em qualquer cela, conviver no pátio com todo mundo. Isso é um preso do convívio. Preso do seguro, não. Preso do seguro, por regras internas do estabelecimento, por regras internas de facção, eu não consigo colocar essa pessoa a dividir espaço com os outros presos. Por exemplo, galera, o cacueta, o X9, o dedo duro, uma pessoa que aqui fora fez algum tipo de colaboração premiada, que identificou os comparsas, que apontou os outros, pessoal, como criminosos, não pode, quando for encelado, colocar ele com os demais, porque ele é visto como uma pessoa que tem que ter uma punição, a morte, porque ele é um dedo duro, um X9, cacuetou os colegas. O criminoso sexual, pessoal, o abusador sexual, o estuprador, ele não pode ser encelado com os demais, porque dentro do complexo penitenciário existem regras que essa pessoa vai ser morta. No exame criminológico, eu vou verificar que ele praticou um crime sexual. Imediatamente eu vou ter que colocar ele no seguro. Eu vou ter que colocar ele em uma galeria com outros presos que tenham praticado o mesmo crime. Para quê? Para que ele não tenha aí nenhum problema quanto à sua vida. Segurança física. Imaginemos, pessoal, que a gente condene um policial.
Policial também, pessoal. O policial não pode ser encelado com os demais. Ele tem que ser colocado num ambiente em que ele é encelado ou apenas com outros policiais ou num estabelecimento, numa parte do complexo que tenha segurança. Por quê? Se eu coloco um policial no meio dos criminosos, talvez ele tenha aprendido ou participado de operações que prenderam muitos dali. Ele vai ser morto. Então, no exame criminológico, ao verificar que ele era pertencente a forças policiais, imediatamente eu tenho que colocar ele no seguro. Eu tenho que colocar ele separado dos demais presos. Tá? Então, esse exame criminológico, além de um perfil do tipo do crime, além de um perfil do tipo do criminoso, das qualidades pessoais dele, das suas nuances, isso serve para quê? Para poder encelar ele. É como se fosse, pessoal, um jogo de xadrez. Tu vai colocar lá dentro de cada casinha, vai dar os passos de acordo com os regulamentos, as leis internas e tudo que está acontecendo. A gente chega no absurdo, galera, em verificar, por exemplo, existem presos que casaram ou mantiveram algum tipo de relação com uma mulher de outro preso. Então, imaginemos o seguinte, eu tenho o fulaninho, ele foi preso, a mulher dele ficou aqui fora, e um outro preso se envolveu com a mulher dele e traiu o cara aqui fora com a mulher do cara. Esse cara não pode ficar na mesma galeria, na mesma cela que o traído. Sou pena aí de dar um problema, pessoal, inclusive físico, de vida. Então, até isso a gente questiona. Tu tem bronca com alguém aqui dentro? Tu tem algum problema com alguém? Sim, eu fui amante da esposa do fulano de tal. Opa, isso é uma justificativa para não te colocar no mesmo pavilhão, na mesma galeria, muito menos na mesma cela. Então, até isso é questionado, até isso é verificado. Tá? Então, quando tu inicia o cumprimento da pena, tu é sujeito a um exame criminológico. No regime fechado é obrigatório. Semiaberto e aberto não se faz. Agora, quando a pessoa entra no sistema, ela fica nessa triagem alguns dias, tu vai realizar esse exame criminológico e analisar onde que ele vai ser encelado. Tá, pessoal? Isso é interessante. Tá? Galera, exame criminológico para progressão de regime, isso não é obrigatório. Tá? Então, o exame criminológico ele é obrigatório, sim, para que a gente possa e coloque ele encelado, tá? Agora, não é obrigatório, pessoal, na condição de progressão, exceto se for justificado pelo juiz de direito, tá? Então, interessante isso, tá? Feito o exame criminológico, tu vai ser encelado. Então, vamos lá. Vou apagar aqui agora e trabalhar com vocês aqui, pessoal, nos locais de encelamento. Lembrando, eu tenho regime de reclusão, eu tenho regime de detenção. Os reclusos, pessoal, eles podem iniciar em regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Regime fechado, galera, como regra, é se a pena for maior do que 8 anos ou se ele for reincidente. Regime semiaberto, se a pena for maior do que 4 anos e menor ou igual a 8 anos. E se ele não for reincidente. A reincidência sempre ferra a pessoa. Ser reincidente significa que tu vai cumprir pena num regime pior, num regime fechado. E o regime aberto, quando a pena for igual ou inferior a 4 anos. Tá? Isso para os crimes punidos com reclusão. Nos crimes punidos com detenção, galera, eu só tenho dois regimes iniciais. Regime semiaberto, se a pena for maior do que 4 anos. E é independente da quantidade de pena, tá? E regime aberto, se a pena for igual ou inferior a 4 anos.
Esses compartimentos, galera, de quantidade de pena são estanques, tá? Isso, como regra, está lá no artigo 33 do Código Penal. Se tu for punido com reclusão a uma pena de 9 anos, regime inicial obrigatório fechado. Se tu for punido com reclusão a uma pena de 5 anos, como regra, regime inicial semiaberto. Se tu for punido com uma pena de reclusão de 3 anos, regime inicial, como regra, aberto. Ah, mas se tu é reincidente, pegou uma pena de 3 anos de reclusão, regime inicial fechado. A reincidência sempre ferra com a vida do cara. Se ele é reincidente, ele vai sempre iniciar no regime fechado, tá? Ah, mas e detenção? Meu cliente pegou 12 anos de pena de detenção, regime semiaberto. Por quê? Porque, em hipótese alguma, vai iniciar no regime fechado. Então, lembrem isso, pessoal. Coloquem aqui uma observação. Não há inicial em regime fechado, quando do crime de detenção. Tá? Iniciar em regime fechado, o punido por detenção, jamais. Não pode. Tá? Lembrem disso. Reclusão, regime inicial fechado, semiaberto e aberto. E aí vamos entender, pessoal, tentar pontuar para vocês aqui, aonde que a gente executa esse regime fechado, aonde a gente executa e vai fazer cumprir o regime semiaberto, e aonde executa, onde a gente vai fazer cumprir o regime aberto. Vamos lá. O regime fechado, pessoal, o regime fechado, ele vai começar em estabelecimento penitenciário de segurança máxima ou de segurança média. Então, primeira ideia, aonde? Local. Né? Vamos pensar assim, local. Regime fechado é complexo penitenciário de segurança. Média ou máxima. Tá? Então, a gente inicia o regime fechado numa penitenciária de segurança média ou máxima. A diferença aqui é estrutural. A diferença aqui é de construção. A identificação de um complexo penitenciário de segurança máxima para um de segurança média é na estrutura física do presídio, na construção civil mesmo, tá? Como regra, uma penitenciária de segurança máxima é aquela que é murada por todos os lados e tem guaritas nas suas extremas. Então, quando tu olha uma construção, uma penitenciária que tenha muro ao seu redor e guarita de vigilância nas suas extremas, ela é uma penitenciária de segurança máxima. Uma penitenciária de segurança média é aquela que como regra, tem tela, tá? Então, ela, ao invés de muro, ela tem grades no externo, no exterior, tá? E ela não tem essas vigilâncias, essas torres de vigilância, tá, pessoal? Busquem essas imagens de filmes. A gente tem muito filme a respeito de regime penitenciário, hollywoodiano, né? E aí a gente consegue imaginar isso na construção. Tá? A regra aqui é uma ideia de construção civil mesmo, tá? Lembrar que no regime fechado é obrigatório o exame criminológico. Lembrem disso, né? O preso, quando entra no sistema, no regime fechado, tem que passar por um exame criminológico. A gente acabou de falar a respeito dele. Pessoal, no regime fechado, o preso fica 24 horas preso. Ele fica 24 horas dentro do estabelecimento, pessoal. Ele não sai para nada, como regra, tá? Dentro dessas 24 horas, a gente tem aquela possibilidade do banho de sol, das 2 horas de sol. Mas se ele não estiver fazendo nada, trabalhando ou estudando, as outras 22 horas ele fica dentro da cela. Tá, pessoal? Então imaginem essa situação muito constrangedora. A liberdade dele é cerceada ao máximo. Ele fica todo dia lá dentro,
ele tem pátio 2 horas, mas ele não fica circulando dentro da penitenciária. Se ele não tiver atividade nenhuma para fazer, ele fica dentro da cela. Tá? Então, imaginemos lá, 2 horas de sol, 22 em cela. Tá? Galera, pode ter aqui a possibilidade de estudo e trabalho. Como regra, estudo e trabalho são internos. É dentro do estabelecimento. Ele pode estudar em alguma sala que a própria penitenciária tenha. Ele pode trabalhar em alguma oficina, em algum espaço físico dentro da própria penitenciária. Ele não sai para nada. Tá? Em algumas situações especiais, pessoal, eu quero que vocês coloquem essa observação, o trabalho pode ser externo. Em algumas situações excepcionais, eu posso usar mão de obra de presos que estão no regime fechado. Isso também é muito presente em filme norte-americano, né? Aqueles presos que são deslocados dentro de um bus, dentro de um ônibus amarelo escolar, ou dentro de um ônibus da própria penitenciária para ir quebrar pedra, para ir roçar uma estrada. Filme norte-americano é muito legal porque dá muita aula de direito penal, né? No caso aqui de execução penal. E aí, infelizmente, no filme o preso foge, né? Mas aqui na nossa ideia é trabalho externo pode? Pode, desde que tenha vigilância a todo tempo, tá? E o preso tem que concordar. Se o trabalho for em uma obra privada. Se for obra pública, preso tem que trabalhar, tá? Então, imaginemos que a gente tenha uma construção de uma estrada. O Estado, quem está construindo a estrada, pode solicitar e requerer mão de obra carcerária do regime fechado. Se conseguirmos deslocar esse preso com segurança e vigilância para que ele trabalhe e retorne ao final do trabalho para dentro da penitenciária, isso é possível, tá? Mas, como regra, se não tiver trabalho, mais uma vez, ele fica lá encelado. Tá, pessoal? Ainda, galera, esse preso no regime fechado, ele tem possibilidade do que a gente chama de permissão de saída. Pessoal, essa permissão de saída, ela é prevista, por exemplo, quando eu tenho um preso que se machucou. E essa lesão é grave. Grave ao ponto de, no ambulatório do sistema penitenciário, não conseguir estabilizar essa fratura, esse corte, esse machucado. Então, essa permissão de saída, eu gosto de lembrar e queria passar isso para vocês, galera. Permissão de saída começa com a letra P e começa com a letra S. PS lembra o quê? Pronto-socorro. Lembram disso? Não. Então, vocês vão lembrar a partir de agora. Quando um preso se machuca, imaginemos que o preso está trabalhando no refeitório do complexo penitenciário, está preparando comida, e ocorre uma explosão, galera. Explode lá um botijão de gás, cai sobre ele lá uma panela de óleo fervendo, ele está picando carne, sei lá, numa serra e acaba amputando a mão. Situações assim, ó, extremas, ele cai e tem uma fratura exposta do fêmur, umas coisas absurdas, assim, ó. Eu olho esse preso e falo, eu não consigo curar, eu não consigo restabelecer a saúde dele dentro do meu ambulatório. O que eu tenho que fazer? Permissão de saída. O diretor penitenciário chama a SAMU, chama os bombeiros, pega esse preso com escolta e manda para o hospital. Ele é escoltado até o hospital, recebe todo o tratamento médico no hospital. A todo tempo no hospital ele fica sob vigilância, sob escolta. Muitas vezes tu verifica algemado na maca, com algum tipo de vigilância na porta do quarto. Restabelecida a saúde desse preso, ele podendo retornar ao sistema, imediatamente ele retorna, tá? Então, permissão de saída é isso, pronto-socorro. Lembrem disso, pronto-socorro, permissão de saída. Mas também
Mas também, pessoal, aqui a permissão de saída também é para caso de acompanhar funeral. E aqui eu vou ter que fazer uma referência, pessoal, por exemplo, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Infelizmente, ele perdeu um neto durante o cárcere. Ele estava encelado. Existia essa possibilidade à época de cumprir pena a partir da decisão em segunda instância do colegiado. Ele estava cumprindo pena no regime fechado, num estabelecimento que não era condizente, porque era uma carceragem da delegacia de polícia, né? Mas ele foi permitido o quê? Acompanhar o funeral. Então, lembre que essa permissão de saída também é nessas situações, pessoal. Se eu consigo escoltar o preso, fazer com que ele vá até o funeral desse ente próximo, parente muito próximo, esposa, filho, neto, tá? Avô, pai, né? Eu vou lá, ele se despede, participa desse ato de enterro, desse ato de velório e retorna para o sistema. Também a partir da permissão de saída, tá? Então, lembrar, regime fechado, segurança máxima ou média, obrigatoriamente eu faço exame criminológico, fica 24 horas dentro do estabelecimento, tem direito ao estudo de trabalho interno e tem permissão de saída. Em situações essas que eu falei, de saúde grave e para acompanhar velório, para acompanhar aí essa situação de passagem de algum ente muito próximo. O regime semiaberto, pessoal. O regime semiaberto, ele cumpre pena em colônia agrícola ou colônia industrial. Tá? Então, o encelamento dele se faz em uma colônia agrícola industrial. Mais uma vez, todo mundo já deve ter percebido ou observado. Colônia agrícola vai cuidar de agricultura. Então, vai ter lá uma chácara, vai ter lá um ambiente, pessoal, em que estará estabelecido o regime semiaberto e o preso vai cuidar de vaca, vai plantar, vai colher, vai cuidar de galinha, vai fazer algum tipo de atitude ou algum tipo de ocorrência em trabalhar com agricultura, tá? Todo mundo já deve também ter visto isso em algum momento, né? Colônia agrícola, então vai trabalhar com agricultura, vai plantar, vai colher, vai vender. Aqui o alojamento, pessoal, eu queria que vocês tivessem a ideia do semiaberto como um alojamento coletivo. Isso também os filmes, como regra, eles nos apresentam, né? Esses filmes de guerra, que a gente tem esses estabelecimentos militares em que as pessoas dormem lá em um monte de beliche. Eu quero que vocês tenham essa ideia do semiaberto. Então, um encelamento ou quartos coletivos, tá? Em que a pessoa tem lá uma cozinha coletiva, uma sala de TV coletiva. Durante o dia, ele estabelece essas dinâmicas agrícolas ou industriais, se for uma colônia industrial. Finais de semana, eles recebem as famílias para ficarem lá, pessoal, no sábado à tarde, tá? Então, o regime semiaberto seria uma ideia de estabelecimento nesses moldes. Ah, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o regime fechado, a LEP determina que a cela seria individual, tá? Também como o filme norte-americano, uma cela de 6 metros quadrados com banheiro, individual. Né? Infelizmente, aqui a gente não cumpre o que está estabelecido em lei, né? Mas o regime fechado, a pessoa ficaria encelada de forma individual e não coletiva, como a gente tem aqui no Brasil. Tá? O regime semiaberto, ele teria uma ideia de mais humanidade, né? Então, menos vigilância, maior liberdade ao preso, ele poderia ir circular na colônia, ele dorme nesse alojamento coletivo, final de semana as famílias vão lá, visitam eles e tal. Tá? Aqui, galera, se ele está entrando no regime semiaberto, não é obrigatório o exame criminológico, é facultativo. Tá? Pode fazer, como pode também não fazer, isso não vai trazer nenhum tipo de prejuízo. Porque se a pessoa está entrando no sistema já no regime semiaberto, não é um preso perigoso, não é um preso reincidente, então tem todos alguns elementos já que tu já pode estabelecer sobre ele. Tá? Aqui, pessoal, no regime semiaberto, existem trabalho e estudo, claro, né? Só que esse trabalho e estudo pode ser interno ou externo. Tá? Então, esse trabalho, esse estudo, ele pode se dar fora do estabelecimento, desde que trabalho externo com autorização do juiz de execução penal.
O preso no semiaberto só vai trabalhar, só vai estudar fora se o juiz conceder isso. Existem algumas instituições, pessoal, por exemplo, cursos de direito, que têm presos do semiaberto estudando. Ele tem autorização para frequentar de manhã o curso superior, então logo termina a aula, ele retorna à colônia agrícola industrial, se reapresenta. Tem presos no semiaberto que trabalham fora. Aqui só lembro um caso notório, pessoal, do Zé Dirceu. José Dirceu estava na Papuda, em Brasília, cumprindo pena no semiaberto. Ele tinha autorização de trabalhar como gerente de um hotel, recebendo 20 mil reais. Lembram dessa história? E aí o pessoal foi diligenciar lá no hotel para verificar se ele estava trabalhando no momento, e era para ele estar trabalhando, e ele jamais tinha colocado o pé no estabelecimento hoteleiro lá, né? Então, lembrar disso, o preso no semiaberto pode trabalhar fora, desde que o juiz autorize, tá? Aqui, pessoal, lembrar de duas situações, que são as saídas temporárias e ainda persiste a permissão de saída. Então, aqui tem esses dois elementos aqui. Saída temporária, galera, é o que os presos chamam de saidinha. Por 5 vezes ao ano, por até 7 dias, sem vigilância, tu pode sair do semiaberto. Geralmente, essas saídas elas vão condizer com algumas datas especiais. Dia dos Pais, Dia das Mães, Réveillon, Natal, Dia das Crianças. Então, essas saídas temporárias, mais uma vez, por 5 dias, por 5 vezes, vamos lá, vou colocar aqui, ó, 5 vezes, por até 7 dias. Tá? O preso pode sair sem escolta, sem vigilância. Ele vai dizer lá o endereço que ele está, e aí é possível ele sair. Tá, pessoal? Então ele pode ficar até 35 dias ao ano fora, com a família dele. E permissão de saída, mais uma vez, ainda se mantém, que é pronto-socorro, né? Lembram disso, né? Imaginemos que lá o preso na colônia agrícola, ou aliás, na colônia industrial, ele trabalha com um torno mecânico e esmagou a mão no torno mecânico. Tem que fazer uma amputação de membro superior. Galera, o semiaberto não vai conseguir no ambulatório fazer uma amputação. Ele tem que sair do semiaberto, ir para o hospital, faz a amputação, restabelece a saúde e retorna para o semiaberto. Permissão de saída. Ah, um preso do semiaberto teve o falecimento da sua mãe. Sai no semiaberto com escolta, comparece ao funeral, retorna ao semiaberto com escolta. Tá? E o regime aberto, galera? O regime aberto, ele se dá um encelamento no que a gente chama de casas de albergado. Essas casas de albergado, pessoal, seriam construções na área central da cidade, sem grades, sem fechar pelo lado de fora, em que o preso, durante o dia, ele está obrigatoriamente trabalhando, e no final do dia ele retorna à casa de albergado para dormir, e nos finais de semana ele está na casa de albergado, tendo cursos, palestras, recebendo a visita dos familiares. Infelizmente, pessoal, a gente não tem casa de albergado, ou tem muito poucos lugares. São poucos os lugares que tem casa de albergado. E aí a gente condicionou a um regime, pessoal, aberto domiciliar, em que o preso ele está no regime aberto, porém cumprindo pena na sua residência, no seu domicílio, diante de alguns requisitos legais. Comparecimento semanal à vara criminal, não se ausentar da comarca por mais de 5 dias sem autorização do juiz, ficar na sua residência das 10 da noite às 6 da manhã ou das 18 horas até às 6 horas. Nos finais de semana é a obrigação dele ficar em casa. Então, tu acaba aí condicionando o pessoal, pela falta do estabelecimento casa de albergado, que ele fique em sua residência, cumprindo alguns requisitos, cumprindo algumas obrigações, tá? Aqui, pessoal, exame criminológico, ele é inócuo, não se faz. Tá? Ele tem direito, sim, a estudo e trabalho, e aí são externos, né? E aqui, pessoal, o trabalho é obrigatório. Coloquem isso, ó, o trabalho é obrigatório.
E por que eu coloquei essa informação de que trabalho é obrigatório? Galera, o preso não vai ficar no regime aberto se ele não tiver trabalho lícito. O preso não vai para regime aberto se ele não tiver um meio de se manter lícito, tá? Então, aqui ele só vai estar no semi-aberto, no aberto, desculpa, se ele tiver trabalho. Trabalho é obrigatório, tá, pessoal? E estudo, ok? Então, esses são os regimes, pessoal. Regime inicial fechado, local e as regras de encelamento, semi-aberto e aberto.